Olá, você que acompanha nosso canal Arrese Dicas Automotivas. Estamos aí novamente fazendo vídeos falando a respeito sempre da manutenção preventiva e da manutenção corretiva. É meu trabalho, é o que eu faço, e aí, por eu conhecer sobre esse assunto, sobre a manutenção veicular, a gente sabe bem os custos e a necessidade de se atentar a alguns detalhes do carro na hora de você utilizar o seu veículo. Então, eu estou com dois carros aqui na oficina que me chamaram a atenção pelo tamanho, pela amplitude do que o problema do carro tomou em função de uma manutenção atrasada. E aí eu quero mostrar esses dois carros para vocês verem a importância de fazer a manutenção preventiva na hora que é necessário, na hora programada, na hora estipulada pelo fabricante do veículo, beleza? Então fique ligado, claro, esse é mais um vídeo Arrese Dicas para você. Quando eu criei esse canal Arrese Dicas Automotivas, foi até meio que por acaso. Eu estava fazendo um serviço, era um Renault, tive um Renault Sandero, e esse Renault deu trabalho, o carro não tinha falha, desempenho ruim, e aí com muito custo eu acabei encontrando o defeito, era um problema mecânico, ele havia quebrado um dente do volante do motor, onde faz a leitura do sensor de rotação. E aí eu fiz esse vídeo no intuito de alertar profissionais da área que passariam futuramente por um problema parecido com esse, e achando que pudesse ser sensor, que pudesse ser módulo de injeção, que pudesse ser algum problema na fiação, se esquecendo que muitas vezes a parte mecânica acaba causando problemas e afetando o desempenho do carro, enganando aquele profissional que está buscando para estar cavocando, está minerando ali o motor do carro, o sistema de injeção, para achar esse defeito aí. Bom, aí o canal foi tomando forma, foi crescendo e as pessoas foram gostando, e eu percebi uma nova situação, conversando com um cliente, com outro, com mulheres que são clientes, né, e que eu tenho uma relativa amizade e liberdade para falar sobre o assunto. Eu falei, olha, eu estou com um canal e estou postando alguns assuntos técnicos e tal, e elas falaram, olha, na verdade, todos nós precisamos de informações realmente que nos deem pelo menos uma noção de como cuidar do carro, em que momento deve ser feita a manutenção, como deve ser feita, quando é feita, o que deve ser trocado, enfim, informações básicas, não tão profundas, mas que vão auxiliar o proprietário do carro na hora de tomar a decisão de o que fazer e de para quem vai dar o serviço para ser feito. Então, esse tem sido o objetivo do canal, e aí eu venho batendo insistentemente na tecla da manutenção preventiva. Ela sempre é melhor e mais eficaz do que a corretiva. Estou hoje com dois carros aqui que vão nos exemplificar, vão nos mostrar como isso é importante. O primeiro deles é uma Santa Fé. Eu já falei dessa Santa Fé aqui para vocês num dos vídeos aí para trás, e agora eu vou mostrar ela. O motor já está desmontado. Está aqui a Santa Fé. Ela é uma Santa Fé motor 3.5, e o carro já está aqui, ó, sem para-choque. Vocês viram aqui, já tiramos o para-choque porque houve necessidade da remoção do radiador. Removemos os dois cabeçotes. Pode reparar que a face desse cabeçote aqui, ó, tá lixada. A gente lixou para poder passar um micrômetro aqui e ver se havia empeno no bloco. Aí os dois cabeçotes do carro foram para a retífica para poder fazer uma análise do custo para fazer essa manutenção. Mas vamos começar lá atrás. Vamos falar sobre a causa desse problema aqui. Quando eu chamei o proprietário desse carro para a gente poder mostrar a ele o tamanho da encrenca, né, o tamanho do problema que havia acontecido no carro. Afinal, é um motor V6, é um motor robusto, forte, e havia queimado a junta de cabeçote a ponto de descer mais de 2,5 litros de água dentro do cárter misturado com óleo. Aí ele me falou que esse carro, na realidade, quem estava utilizando era o filho dele. E ele foi usando o carro, o carro começou a aquecer e ele não parou. Ele só parou a hora que o carro não andou mais. Tamanho o aquecimento que houve. E aí, razão pela qual o problema foi grande. E aí, aonde tudo começou? Começou aqui, ó, radiador. Esse carro aqui, ele apresentou um vazamento nas laterais do radiador. E com o vazamento, talvez até pelo excesso de pressão, ele acabou apresentando uma rachadura nessa lateral
e aí ele retirou esse radiador. O proprietário optou por fazer manutenção no radiador. Eu pessoalmente não faria isso, colocaria um radiador novo, mas esse radiador é um radiador de custo bastante elevado, até porque o carro tem câmbio automático, e aí a tubulação para refrigeração do óleo de câmbio passa aqui por dentro do radiador, o que encarece um pouco esse produto. Ele fez a manutenção para poder reinstalar no carro após o conserto do motor, como vocês viram que está lá desmontado. Aí é o que eu falo para vocês, o carro tem sensor de temperatura, ele tem lâmpada no painel que indica nível de óleo do sistema de arrefecimento. Nada disso foi percebido, nada disso foi visto, o carro começou a superaquecer, perde potência, começa a grilar, nada disso foi percebido. Quer dizer, total desatenção às informações que o próprio carro dá, né? Eu tenho um vídeo aí para trás que eu falo, o tema do vídeo é "Seu carro fala com você". Através do painel, nós temos lâmpadas, lâmpada do sistema de injeção, lâmpada de freio de mão, freio de estacionamento, que também é utilizada para nível de óleo de freio, a mesma, na maioria dos carros, a mesma lâmpada tem a função dupla. Temos a lâmpada de anomalia no sistema de injeção eletrônica, no sistema de direção, no sistema de ABS, no sistema de airbag. O painel dá informação sobre praticamente tudo no carro. Os carros hoje oferecem informações até sobre os pneus. Se os pneus estiverem mal calibrados, com a pressão abaixo do necessário, acende uma luz de painel e informa essa situação. Aí eu me pergunto, poxa vida, será que esse carro não informou? Será que o dono do carro, o motorista do carro, não percebeu que o carro estava perdendo desempenho, que estava alguma lâmpada no painel acendendo, indicando alta temperatura? Não se atentou a nada disso, andou até cozinhar o motor. Resumo da ópera. Cabeçotes, ambos empenaram, teve um empeno grande, vai ter que ser feito troca de sedes, troca de retentores, plano no cabeçote. E aqui no bloco do motor, vou mostrar aqui para vocês, eu não fiz nem sequer a análise para o lado de cá, porque se aqui houve empeno e houve 7 centésimos de empeno para cabeçote, para bloco de motor, esse empeno é muito grande, nós vamos ter que retirar esse motor para fazer o desempeno do bloco, fazer o desempeno do cabeçote, medir a altura do cabeçote para ver se não vai matar esse cabeçote. Se der tudo certo, aí sim poder montar. Mas olha o tamanho da mão de obra, extrair o motor desse aqui e o tamanho do prejuízo, Para vocês terem uma ideia, eu vou subir lá no meu computador, a Retífica me mandou um WhatsApp com um pré-orçamento. Até falei para eles, não desmontem os cabeçotes do motor, eu quero que vocês me mandem um pré-orçamento de quanto vai gastar só para retificar os 2 cabeçotes e retífica básica, não é fazer tudo no carro, não, trocar válvula, trocar tudo não. Sede, obviamente um banho químico, trocar retentores, planar e fazer a aferição, medição se não tem nenhuma trinca, fazer a análise do cabeçote. Aqui está o texto no WhatsApp que ele me mandou. Aí ele escreveu assim, bom dia, segue a estimativa de serviços cabeçote Santa Fé V6. Aí colocou lá banho químico, teste hidrostático, vedação de válvulas, plana, troca de retentores, regulagem de válvulas. No bloco, plano da face. Olha lá o valor total, 3.860. E aí a observação, não está na estimativa peças. Caso venha precisar trocar, como válvulas, retentores, guias, deixando por conta do cliente o orçamento real somente após a desmontagem e banho químico dos cabeçotes. A questão toda aqui é só início de orçamento, aqui não entraram peças, que são pelo menos, óleo, filtro de óleo, a junta dos 2 cabeçotes, junta do cárter, porque a gente vai ter que remover esse cárter aí para poder colocar ele na máquina de plana, parafusos, a junta do a junta de retífica. Então tudo isso são componentes que vão agregar valor. Sem falar também, claro, na minha mão de obra, que vai ser razoavelmente grande por conta de tudo que vai ter que ser feito nesse motor. Eu diria, a grosso modo, que esse serviço aqui vai passar de 10 mil reais. Bom, aí talvez a gente pense assim, mas 10 mil, o carro vale 90 mil, talvez 100 mil. Nós estamos falando de 10% do veículo numa manutenção que era para ser desnecessária. Se tivesse feito a manutenção preventiva e mais, se tivesse prestado atenção no painel, prestado atenção no ouvido, nos ruídos que o carro está apresentando antes de chegar no ponto que chegou,
nada disso seria necessário. Então podemos dizer assim que será um dinheiro que vai ser rasgado, né? E rasgar dinheiro, se fosse 50 reais, já seria demais. Rasgar 10, 12, 15 mil reais não é fácil, né? Então, a importância de prestar atenção nas informações que o carro nos dá através do painel e no sintoma que ele apresenta na dirigibilidade. Muitas pessoas têm o hábito de, ao sair para dirigir, para viajar e tal, liga o som do carro, põe num volume lá que impede que você escute ruídos incomuns no veículo, né? E também parece que perde a sensação, né? O carro está perdendo potência e a pessoa está lá dirigindo, viajando, pensando na música, cantando, se esquece que está dentro de uma máquina e que essa máquina precisa ser monitorada durante o uso, principalmente quando nós estamos falando de um carro que já rodou mais de 100 mil quilômetros e que, portanto, é vulnerável, é passível de ter problemas que não teria se fosse zero, ou que pelo menos seria muito mais difícil de ter, né? Eu já vi carro zero fundir motor, mas é incomum. Na maioria das vezes, problemas como esse de vazamento de água, de superaquecimento, acontecem em carros que passam aí dos seus 80 a 100 mil quilômetros, é onde começa já a aparecer um desgaste maior em alguns componentes que podem ocasionar vazamento de água, vazamento de óleo, que podem trazer problemas como esse desse carro. Triste, lamentável, né? Agora eu vou mostrar para vocês um segundo carro, também com problema grave e que também ele veio a ser causado por uma manutenção não feita, preventiva, lá atrás. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Esse aqui é um Fiat Uno, um Uno Vivace, e esse carro ele apresentou um problema com barulho no motor. Tá aqui, já está também desmontado, vocês podem ver que já está sem a correia dentada, já está sem o coletor de admissão, vai tirar o coletor de escape. Esse carro vai ser extraído do motor. Eu vou descer aqui, vou mostrar para vocês aqui embaixo. O carro já está também sem o cárter do motor. Olha lá, ó, o motor está aí, está desmontado. Nós retiramos aqui a bomba de óleo do motor, que vai aqui na frente. Aqui no segundo cilindro, esse carro apresentou um barulho. O cliente falou que quando apresentou o barulho ele parou imediatamente, não andou mais com o carro. Porém o estrago já estava feito, danificou o segundo cilindro. Mas o que foi que aconteceu? O carro não está desmontado ainda completamente, mas quando estava no elevador sem o cárter deu para ver. Esse carro ele quebrou os anéis do pistão do segundo cilindro. E aí, com os anéis quebrados, ele veio raspando, ele cavocou o cilindro. Cavocou o cilindro, tirou o material e é onde gerou todo o ruído que o cliente está reclamando. Do nada, o carro estava andando, estava tudo certo, tudo belezinha e de repente apresentou o problema. Mas e aí? O que foi que aconteceu? Eu vou subir no escritório, até porque a bateria da minha câmera está acabando, eu vou precisar conectar no carregador e vou explicar para vocês. Esse carro ele pertence a um cliente meu, a gente faz serviço para ele já há algum tempo e ele pegou esse carro, andou um tempo com esse carro e o carro teve um superaquecimento. Aí na ocasião ele trouxe o carro, isso foi ainda esse ano, no mês de julho, ele trouxe, falou, esse carro teve um aquecimento e tal, eu quero fazer uma geral em todos os componentes do carro, para evitar que ele tenha novos problemas com aquecimento. E ele fez muito bem, ele fez certo. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar na tela do computador tudo que foi feito relativo ao sistema de arrefecimento desse carro. Esse carro ele teve aqui no dia 27 de julho, tá vendo? Tava com 103 mil quilômetros rodados e aí nessa ocasião ele fez uma revisão legal no sistema de arrefecimento. Olha aqui os itens: bomba d'água, selos, ele apresentou vazamento nos selos, ele pediu para trocar todos os selos. Então tem lá o de 50 milímetros, que é o frontal do motor, de 36, de 30, silicone, abraçadeiras, foram trocadas algumas mangueiras também, substituídas, outras apenas as abraçadeiras que estavam boas, o reservatório, válvula termostática, aditivo, água desmineralizada, ou seja, foi feito um serviço bem grande no sistema de arrefecimento. Todos os pontos em que ele apresentou vazamento, nós corrigimos, gastou um bom dinheiro, ficou lá em R$ 1.950 toda essa manutenção aqui. Acontece que esse carro não foi sempre dele, né? E aí, pelo que eu imagino, pelo que dá para perceber do que nós tivemos que fazer nesse carro e a maneira como chegou o líquido de arrefecimento dele e tudo mais, o ex-proprietário não cuidava direito, não fazia a manutenção como precisava. E aí, ele fez essa manutenção, o sistema de arrefecimento dele não deu mais problema, ficou tudo legal.
Ele com o carro em trânsito, estava em viagem e falou, olha, eu estava andando, de repente apareceu um barulho no carro, eu parei imediatamente e detalhe, o barulho apareceu e a luz de óleo, pimba, acendeu. Faltou lubrificação no motor. Se vocês verem a quantidade de borra que gerou dentro do cárter, o cárter está lá embaixo, está separado, mas devido ao fato de eu ter subido aqui no escritório, eu não mostrei para vocês. E toda aquela borra em função de sedimentos do motor que vieram a descer para o fundo do cárter. E aí, deu esse problema todo aí. Infelizmente, pelo que a gente pôde perceber, esse problema foi plantado lá atrás. Esse carro deve ter sofrido um superaquecimento e quando acontece de o carro ferver, acontece a dilatação dos pistões e muitas vezes a trava dos anéis. O anel fica travado, ele trabalha ali no motor, mas devido à alta temperatura, altera a composição dele, os anéis são de aço, né? Altera a composição e, portanto, a durabilidade. E aí pode ocorrer um problema como esse. Nós vamos desmontar esse motor aí, e aí depois de desmontado eu vou mostrar para vocês como é que foi, o que foi que aconteceu e o tamanho do estrago nesse motor. Mas é outro caso que vai precisar entrar com retífica, vai ter um gasto grande para provavelmente retificar esse motor completo. Claro que não vai chegar ao custo do motor daquela Santa Fé, porque é um motor bem mais simples, um motor 4 cilindros 1.0, mas também um gasto que dava para ter sido evitado. Como? Através da manutenção preventiva, né? Troca de água, troca da água não, né? Troca dos líquidos de arrefecimento, né? Que ele é composto de água mais o aditivo. Na maioria das vezes se utiliza o aditivo concentrado, que ele tem um custo mais baixo, mas existe no mercado, eu inclusive tenho aqui, aditivos prontos para o uso, já na proporção ideal, de maneira que você não utiliza água, você utiliza o aditivo puro, ele já tem na proporção tanto do etileno glicol quanto da água, na proporção exata, a gente só utiliza o aditivo e isso mantém a vida útil do motor. Então é importante fazer essas manutenções. Infelizmente, muitos dos nossos clientes e muitas das pessoas que utilizam o carro não fazem a preventiva, fazem só a corretiva. O carro quebrou, aí leva para a oficina, faz a manutenção, conserta apenas aquilo que está quebrado e vida que segue, continua utilizando o carro. Quando faz assim, está estabelecendo dia e hora para esse carro vir a dar um problema mais sério e aí vir com essas despesas que são desnecessárias. Essa é a razão pela qual no início do vídeo eu falei para vocês que eu estaria sempre falando sobre esse assunto, manutenção preventiva, e esse é o meu objetivo. Diz um velho sábio que a repetição é a mãe da retenção, então por isso que eu sempre repito e falo, faça a manutenção preventiva do seu carro. Se você tem esse carro, comprou ele usado, infelizmente você não tem como saber o que o ex-proprietário fez, como que ele cuidou do carro, se fez as manutenções que eram necessárias no tempo correto que é especificado. Mas a partir do momento que você pegou, faça essas manutenções. E se você tirou o carro zero, melhor ainda. Faça as manutenções desde o início, que você vai ter carro para usar muito tempo, sem ter grandes despesas, sem ter grandes custos de manutenção corretiva, que é o ideal. Beleza? Com o decorrer dos dias, a gente vai desmontar esses dois carros, nós vamos fazer as manutenções e a gente vai mostrando para vocês o resultado de cada uma delas. Mas fica a dica aí. Cuide do seu carro, faça a manutenção preventiva para evitar a corretiva. Vai doer muito menos no seu bolso, beleza? Se você gostou do vídeo, a gente sempre pede, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like para que nós possamos fazer com que esse canal cresça a cada dia mais, sempre com informações úteis para o uso correto do seu veículo, seja no uso doméstico ou seja no uso profissional, usar de forma correta e cuidar da forma correta para evitar despesas desnecessárias e dissabores desnecessários, beleza? A semana está só começando, durante a semana vamos trazer novos vídeos aí que vão falar mais sobre esse assunto, mostrando em algumas vezes assuntos genéricos, como esse que eu estou falando hoje, né, que envolve todo e qualquer carro. Em algumas vezes assuntos pontuais, manutenções específicas que eu mostro de carros, né, dos carros que entram na oficina para fazer serviço, e aí são experiências reais de vida, experiências reais de trabalho, que eu posto e mostro como eu faço, a maneira como é feita e o que deve ser feito e como deve ser feito essa manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.